José Francisco, muito prazer em ter você aqui. Tem mais uma visitante, a Cris Ali. As suas crianças? Então já está na igreja infantil, já estão devidamente habituadas. Serão apresentadas lá. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Hoje vai ser Prometo que eu não vou gritar tanto hoje eu tô calmo. Eu vou pregar sobre consequências aqui. Não quero tacar nenhuma indireta para o pastor Jefferson. A pastora Sara jamais faria isso. Disse na integração que nesse altar não sai indireta, só direta. Foi muito legal ontem. Confesso que conheci um pouquinho mais dos irmãos. Estava até falando para minha esposa, né? Convivi tanto tempo com a tia Thaís, para vocês a pastora Thaís, né? Saímos muito juntos, nos divertimos, fomos muito para igrejas longe e tal. Nunca vi ela tão competitiva quanto ontem. Pastora Sara só tem tamanho. Só não tem tamanho, na verdade. Ao contrário, não tem tamanho. Tô com gosto de chantilly, Amanda, até agora. Na cara. Mas Deus é bom. Amém? Segundo Samuel 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em... Próximo versículo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava tomando banho. E era essa uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta a Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Heteu? Próximo versículo. Então Davi enviou um mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Amém? Feche seus olhos mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nos dirige, Senhor, na Tua palavra mais uma vez. Que a Tua palavra possa gerar em nós, Senhor, contrição de coração. Que nós possamos, Senhor, sermos modificados, reajustados, alinhados na Tua presença. Repreende tudo que vem para roubar a Tua palavra de nós, Pai. O cansaço, desânimo, qualquer situação externa. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Precisamos muito ser confrontados pela Tua palavra. Nos coloca, Senhor, diante do Teu altar. Nós somos filhos, Pai. E como filhos nós queremos nos assentar perante a Tua mesa, perante o Teu corpo e ouvir a Tua voz. Tua voz de amor, Tua voz que consola, Tua voz que levanta, que cura, que salva e que liberta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar. E depois que você sentar, você aplaude Jesus bem forte. Aleluia. O tema de hoje é vencendo a mim mesmo. Esses dias Deus ele tem falado muito comigo a respeito de alguns temas. E é engraçado, né? Que Deus ele decide falar com a gente provando a nós mesmos, né? E eu particularmente, todo mundo sabe, né? Eu não sou um espiritualista. Eu sou uma pessoa espiritual. E às vezes, algumas pessoas, elas esperam a movimentação de Deus, ouvir a voz de Deus de uma forma audível, de uma forma assim que causa aquele arrepio na espinha. O pastor Vitor, eis que te digo. A gente espera ouvir Deus assim. Geralmente não é assim que Ele fala. Geralmente Ele fala conosco em impressões, em situações simples, corriqueiras. Eu vejo que Deus ele é tão poderoso, tão soberano sobre tudo, que Ele não precisa de uma voz audível para que nós possamos reconhecer a voz dEle.
A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E quando ele está falando de ovelha, ele não está falando de ovelhas animais somente do corpo da igreja. Ele está falando de Deus e seu povo. Quando Deus fala, o povo ele consegue ouvir, discernir. Você já parou para perceber? Esses dias eu estava até conversando com o João, numa situação que ocorreu, que a gente ouviu uma pregação, e assim, a pregação foi estranha. Porque sabe quando você sente que agora tem um meme, né? Que tem o charamanaia na pregação, tem a energia na pregação. E aí eu e o João ainda ficamos conversando de... faltou alguma coisa, sabe? Sei lá. Porque teologicamente estava tudo correto, o pregador se desenvolveu bem, mas faltou coisa. E aí depois eu e o João chegamos a uma conclusão. Faltou Jesus na pregação. Então, sendo que a ovelha ela conhece a voz do pastor, tem boas ovelhas aqui hoje? Então a gente pode falar sobre assunto sério aí? Vamos falar sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus e assim conta a história. Davi ele é a representação, gente, de um homem que acertava em praticamente tudo. Davi, ele, sem dúvida, tem seu nome escrito não somente na Bíblia, mas ele vai ter seu nome eternizado na história. Alguns estudiosos, durante muitos anos, tentaram dizer que Davi não era real, que ele era apenas uma ficção. Achados arqueológicos, durante toda a evolução da arqueologia, começaram a provar que Davi ele não só existiu, como a influência relatada na Bíblia, ela ainda não se comparava tanto à influência que aquele cabra tinha durante o povo. Davi, ele era uma representação de alguém que saiu do nada, de alguém que veio do pasto, literalmente. Então, Davi, ele conhecia a mais baixa casta do povo. Davi sabia o que era ser humilhado. Davi sabia o que era ser escanteado. Davi sabia o que era ser o menor dos irmãos. Davi sabia o que era não ter condição financeira, muitas das vezes, para se equiparar. Davi sabia uma coisa que aqui nessa igreja ninguém sabe o que é. Davi sabia o que era ser feio. Davi sabia o que era ser feio. O paizinho olhava para ele e falava assim, menino feinho, gente. Baixinho, mas negócio na cara, né? Olha o irmão dele. Aí o irmão dele, grande, bonito. Aí o pai falava, esse daqui é meu filho. Olha essa penga de filho. Aí ia passando um por um, assim. E eu falava, esse daqui tem cara de rei, esse daqui tem cara de rei, esse daqui tem cara de rei, de general. Esse cara aqui é meu orgulho. Tamo junto, filhão. Aí chegava e Davi falava, é o pastor de ovelha. Esse daí tem cheiro de ovelha. O que às vezes pra gente é dolorido. Imagina o Davi olhando aquela situação. Samuel chamou todo mundo. Aí Davi, tadinho, chega correndo lá na casa. Imagina a cara dos irmãos, irmão Sebastião. O senhor imagina comigo? Cara dos irmãos, na hora que o profeta falou, ninguém senta na mesa enquanto o pequeno não chegar. Imagina a cara dos irmãos. Sou acostumado com guerra, sou poderoso, sou forte, sou bonito. Por que a gente não pode sentar na mesa? Aquele moleque ali não sabe de nada, nunca passou por nada na vida, só fica lá sentado tocando o ar. Hoje nós chamaríamos ele de criativo. Um criativo, só fica tocando harpa, cantando, com aquelas ovelhas fedidas, imundas. Não são nem as melhores do pai, as melhores estão com os outros, ele está com o pior, e a gente ainda vai ter que ficar aqui. Tô atrasado, já tem os filisteus ali para derrubar, e vamos ter que esperar esse menino. Até que esse menino chega e o profeta fala assim, olha, agora que Davi chegou, todos podemos sentar à mesa. Porque o nosso Deus não veio como os homens. E o Senhor escolheu o menor da casa para ser o rei de Israel. Olha que lindo. Então Davi sabia também o que era ser exaltado. Davi sabia o que era ter seu nome aclamado. Eu imagino qual que foi a sensação, Jefferson, do povo quando Davi disse, recuperamos a Arca da Aliança. A arca que havia sido levada, que trouxe uma série de destruições. E aí Davi fala para o povo, gente, preparem os músicos, preparem festa. Aqui em Israel está decretado feriado, porque a presença de Deus voltou para a nossa terra.
Então imagina a alegria que o povo fez. Imagina quem que levou essa glória. Quem que levou essa glória? Davi. Foi ele que recuperou, foi ele que lutou, foi ele que fez dar certo. Davi, ele sabia muito daquilo que nós pregamos na semana passada. O que é viver na situação de bonança e na situação de escassez. E às vezes o nosso problema é que a gente aprende a lidar com a bonança. Nós aprendemos a lidar com as coisas boas que Deus nos dá. E às vezes a gente começa a quebrar alguns princípios. E quando eu falo disso, eu não estou falando para desviados, eu não estou falando para Saul, eu não estou falando para Roboão, eu estou falando para Davi, eu estou falando para crente. Capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1, nós vamos achar uma... Vocês me ajudam aí? Capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ver um pouquinho do que Deus ele está falando para a gente nessa noite. Capítulo 11, versículo 1. Pode deixar a Bíblia aberta que a gente vai ler alguns versículos, tá bom? Decorrido, ou aconteceu, que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Qual que era esse tempo? O tempo em que os reis saíam para... Que os reis saíam para a... O que Davi tinha que estar fazendo naquele dia? Naquele tempo? Estava na guerra. Era o momento de... Se ele ainda não tinha ido para a guerra, era o momento dele estar preparando o melhor cavalo dele. Era o tempo dele estar preparando a melhor armadura, a melhor espada, os melhores guerreiros. Para quê? Para que ele descesse para a guerra. E Davi, que era um homem guerreiro, que já tinha vencido muito, ele se deu ao luxo de ficar em Jerusalém. Por que ele se deu esse luxo? Porque os seus guerreiros já tinham destruído os filhos de Amon, já tinham cercado Rabá, e a guerra estava praticamente liquidada. E nós somos um povo que nós não entramos em batalha sem saber o resultado dela. Nós somos um povo que nós não entramos numa luta sem saber aonde ela vai dar e como ela vai acabar. Nós somos um povo em que nós temos um decreto e o nosso general, ele se vangloria de algo. Ele nunca perdeu nenhuma guerra que o nosso Deus comprou, ele perdeu. Logo, o exército dele tem uma garantia. A guerra que esse povo travar, ele vai sair vencedor. É simples. E Davi, ele sabia bem disso, gente. Ele sabia disso. Ele sabia que a hora que ele descesse para a guerra, meu pastor, podia ter 3.000 homens, 30.000 homens, 300.000 homens. Se Deus não quisesse descer lá no arraial, podia ser com uma funda. E se Deus quisesse também, mandava um anjo e acabava com tudo ali. Davi tinha essa certeza. E a nossa fé em Deus, ela não pode ser displicente. O que seria uma fé displicente? Saber que o nosso Deus, ele é vitorioso. E aí a gente se aproveita das vitórias de Deus. Então, nós acabamos diminuindo as nossas frequências. Eu estou falando aqui, cadê os guerreiros dessa igreja? Guerreiro aqui cansa? Cansa. Cansa. Sabe por que cansa? Porque a espada é pesada. A guerra, ela promove algumas sensações. A guerra, ela promove exaustão. A guerra, ela nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Vocês veem, né? Está acontecendo guerra entre Rússia e Ucrânia. Acho que é 3 anos, né? Que está 3 anos, ininterruptamente. E aí você percebe que, por exemplo, o exército da Ucrânia, ela sempre está sendo munida de alguns armamentos americanos, armamentos pesados e tal. Mas ainda assim, por mais que os seus soldados tenham boas armas, bons coletes, boas vestiduras, bons aviões, o que acontece com alguns deles? Morrem. A guerra nos coloca numa situação, gente, de vulnerabilidade. Então, às vezes, não importa qual o tipo de arma que você está usando. Às vezes, a arma que te protege é a arma que te cansa. É por isso que a casa do Senhor, ela não é só um hospital. Eu lembro que alguém veio aqui e usou essa comparação, eu achei muito legal. A igreja era um quartel-general e dentro do quartel-general tem enfermaria.
Mas no quartel-general nós precisamos estar aqui sempre alinhados, porque vai chegar uma hora em que a arma vai pesar, em que o armamento vai faltar, vai ficar pesado. E a quem que nós vamos recorrer? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado? Essa pessoa que você vai recorrer. Essa pessoa que está do seu lado aí que vai ser seu braço forte no dia da guerra. Essa pessoa que vai ser a sua força no dia mau. É por isso que isso daqui é tão importante. O sorriso dessa pessoa pode mudar seu dia, mudar sua história. Então, por que nós temos que estar aqui, gente? Porque é melhor aqui do que longe. E quando Davi percebeu que estava tudo bem, o exército estava ganhando, ele sentiu um cansacinho. E você quer saber? Vou descansar. Eu vou ficar aqui no meu palácio. O Joabe, eu imagino que Joabe estava grandão lá na guerra. Meu rei ficou lá em casa, confiou em mim. Jogou no meu peito e falou, vai, filhão. Dominei a bola no peito e caixa, igual hoje, Corinthians 3-1, não foi isso? 2-1, 3-2. É porque é o Corinthians, né? Saímos grandão. Até que algo acontece nesse dia. Ele percebeu que as coisas iam começar a sair do controle. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos é, quando deixamos de fazer o que deveríamos fazer, abrimos brechas. Se Davi tinha que estar na guerra e ele estava em casa, algum problema ia acontecer. Ou o exército dele ia começar a perder lá, ou ele ia começar a perder dentro de casa. E o que aconteceu? Estava lá, tomando banho de sol, olhou assim, oh glória, olha. Eu imagino que ele é salmista, então quem sabe ele não estava fazendo um salmo ali agora. Os céus azuis, Deus é bom, olha esse sol maravilhoso. Imagina que ele vira para o outro lado, olha as montanhas que o Senhor ergueu. As montanhas que o Senhor ergueu e ele tem uma mulher banhando ali, gente. Então, quando eu olhar para cá, é porque Davi está enxergando algo errado, tá bom? Então imagina comigo. As montanhas do Senhor. As montanhas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Direi do Senhor. Chama aquela mulher, pelo amor de Deus. Abriu uma brecha gigantesca. Se ele estivesse na guerra, ele ia ver Betseba. Se ele estivesse lutando, ele ia ver aquela infeliz. Então posso falar uma coisa? Enquanto você não fizer o que você tem que fazer, o diabo vai continuar te visitando dia após dia. E não adianta depois querer recorrer ao Salmo 91, porque o esconderijo do Altíssimo vai estar aberto. E quando isso acontece, ele começa a quebrar alguns princípios. Então, a primeira coisa, quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, eu abro brechas. A segunda coisa, quando eu estou fora do propósito, estou fora daquilo que eu deveria fazer, até que o que não é atraente passa a ser. Até o que não é bom passa a ser bom. Até o que é divertido, o que não é divertido passa a ser divertido. Perceba, no verso 2, põe para mim, por favor. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu que do terraço uma mulher que estava lá se lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Pode passar para o próximo. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Quando a Bíblia está dando todo esse contexto, ele está falando exatamente quem ele é. A pessoa que está dando essa instrução para Davi está dizendo, olha, ela tem pai, ela tem família, e ela é casada com um homem que tem família e que é seu servo. Então, por que aquela mulher passou a ser tão atraente para ele? Perceba que a questão aqui, gente, não é sobre a mulher em si.
Davi, como rei, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele podia contar no dedo. O seu filho, ele vai um pouquinho mais além, diz que ele teve ali cerca de 1000 mulheres à sua disposição. O problema é, na hora que ele abriu brecha dentro do seu propósito, ele começou a enxergar coisas que ele não enxergava antes. E o nosso inimigo, ele adora mostrar coisas que os nossos olhos não veem. Então, você percebe, a partir do momento que tem uma ruptura no casamento, o que começa a se tornar atraente? As pessoas que estão em volta. Então, vou dar um exemplo. O que o diabo adora entrar no casamento? O que o diabo adora fazer isso? Ele coloca uma pessoa com uma característica exatamente igual ao que o cônjuge não tem. Então, vou tentar ser mais explicativo. O cônjuge é uma pessoa mais restrita, mais fechada, mais calada. Aí quem que o inimigo coloca do lado? Coloca o infeliz sorridente, alegre, que sabe exatamente as palavras que falam, que sabe exatamente como que faz as coisas, é gentil, abre a porta do carro, puxa a cadeira, e aí quando foi ver, houve uma ruptura no casamento e o diabo entrou. Estou falando alguma mentira aqui? Nossa, tá todo mundo comigo hoje, olha. Então por que nós temos que ter muito cuidado com as quebras de princípio? Porque se quebrar um, gente, aí começa a vir outros logo em seguida. E o adultério aqui, Davi condena. Vocês vão ver comigo, no capítulo 12, Davi vai dar um ultimato para ele mesmo. Vai dizer o seguinte: o cabra que roubou uma ovelhinha, tendo um monte, e ainda assim roubou de um pastorzinho que não tinha nada, tinha só aquela ovelhinha. Esse cabra tem que morrer, fazendo o juízo dele mesmo. E Davi não morreu. Davi não morreu, mas ele começou a ter a sua mente cauterizada. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Quando eu falo sobre ler a Bíblia, gente, eu não estou falando sobre um livro que a gente lê e fica passando página. Acabou a página 1, página 2, página 3. Não, isso daqui é um manual de instrução. Como que a gente usa manual de instrução? Eu sou péssimo montador e eu preciso de manual de instrução. Pode ser um negócio básico. Eu preciso. E aí, como que funciona o manual? Eu pego lá. Está enumerado, né? A peça A peça A é relativo à peça X e assim por diante. Aí você vai vendo, pegando a pecinha e montando. Vendo, pegando a pecinha e montando. A Bíblia, ela é um manual de instrução, onde eu leio e pratico. Eu pego, observo, guardo e executo. Porque senão ela é um livro. Ela é um livro. Então, o que nós precisamos começar a ter? Os princípios de fé. O que é o princípio de um cristão saudável? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, meditar dela de dia e de noite. Por quê? Porque ela vai ser luz no nosso caminho. Quando você estiver perdido, você não saber para onde você vai, o que você faz, pode abrir a palavra de Deus, porque ela vai te dar direção, vai te dar caminho, vai te dar sabedoria para você tomar a decisão na hora certa. Aonde eu vou, como que eu faço? Quando eu leio a Bíblia, o Senhor não me deixa perdido. Outra prática, a oração. A oração é o meu relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com Deus de forma ritualística, monótona, gente, eu não estou tendo relacionamento, eu estou cumprindo obrigação. Quem é que bate cartão na empresa? É pouco CLT aqui, gente. Ah, o Felipe também. Tem mais, gente? Cadê o CLT dessa igreja aí, gente, que bate cartão? Bate ponto, é cartão, é que eu não sou CLT. Então, bate pontos. Tem bastante gente aí, né? E não é uma obrigação isso? Porque se não bater o ponto, o que vai acontecer no final do mês? Você pode até estar lá. Não bater o ponto, não conta. E a oração não é bater ponto com Deus. Oração é intimidade. É, Senhor, hoje meu dia foi difícil, foi sacrificante, meu dia foi maçante. Senhor, hoje eu pensei em desistir umas 15 vezes e estou aqui na 16ª. E se o Senhor não falar comigo, a 17ª já está batendo na minha porta. É falar para o Senhor, Senhor, olha, hoje meu dia foi bom. Hoje eu participei de algo. Hoje me aconteceu isso. Ou Senhor, olha, eu estou com dificuldade aqui, com meu filho, com a minha esposa. É relacionamento. E a Bíblia não me fala de um caminho de mão única. Ele fala que ele vai e volta. A palavra que eu lanço ao Senhor, ela não volta vazia.
Porque o Deus que tem ouvidos, Ele também tem. Tem? Então prepara, porque Deus, Ele vai continuar falando com você. Ele vai continuar ouvindo as suas orações. E no momento que Ele tiver que responder, aí sim o coração vai tremer. Aí sim vai ter arrepio na pele. Porque quando Ele fala, não tem quem não sente. Nós precisamos ter a leitura da palavra, a oração. Vamos acrescentar uma coisa, o jejum. Jejum a gente faz pouco, né? Jejum, às vezes a gente tira um pouquinho dessa... porque a gente aprendeu que no Novo Testamento a gente não tem que ter sacrifício nenhum. Não precisa mais sacrifício. Mentira. Tudo é sacrifício. Tem alguém que está muito cansado aqui hoje? Fala assim, pastor Érico, João, Rose, Sil. Vocês estão aqui, não estão? Faz um joinha só para mim ter certeza. Vocês sacrificaram alguma coisa? Sacrificou o descanso? Podia ter ido para casa? Podia ter ficado um pouco mais tranquilo hoje? Podia, Rodrigo? Então vocês fizeram um sacrifício. Vocês acham que Deus aceita esse sacrifício? Se vocês não acham, eu garanto. Deus aceita o sacrifício de vocês. E o jejum, ele é um sacrifício também. Quem aqui gosta de comer? Agora todo mundo vai levantar. Quem aqui gosta de comer? Eu gosto. Eu sou magro de ruim, gente. Eu como bem, gente. Como bem. E o jejum, ele tira, ele mexe com a nossa capacidade, às vezes. Não sei se são todos, mas gente com fome fica chato, fica sem graça, pavio curto. Qualquer coisa explode. E aí, quando o crente está de jejum, o presbítero Sebastião, crente de jejum é uma prova, né? Chega no serviço, nunca tem café da manhã, mas naquele dia tem café da manhã. É ou não é? Chega em casa... você já começa a sentir o cheiro na porta. Tem até um videozinho, né, do rapaz, ele chega em casa, tal, abre o pão, passa a manteiga, coloca na boca e vem o anjo e fala, jejum. É assim, não é? É sacrificioso. Mas o nosso Deus, Ele se agrada disso. E quando nós matamos a nossa carne, o nosso espírito, ele vivifica. Então nós precisamos ter essas coisas, porque isso é ir para a guerra todo dia. Orar é ir para a guerra todo dia. Ler a palavra de Deus é ir para a guerra todo dia. Jejuar é ir para a guerra. Buscar o Senhor é ir para a guerra. Vir para a igreja é ir para a guerra. E é por isso que você está de pé. É por isso que sua casa ainda não caiu. É por isso que seu serviço ainda está indo bem. É por isso que você ainda tem saúde. Porque você continua indo para a guerra. Enquanto continuar indo para a guerra, Deus vai continuar dando vitória. Então, um problema. Quando ele deixou de ir para a guerra, primeiro ele abriu uma brecha que não era atraente, passou a ser atraente. E o terceiro, o pecado ele deforma as nossas características. Porque pensa o seguinte, Davi ele é sinônimo de justiça. Davi ele era um homem justo, por si só, a essência dele era justa, como eu falei no começo. Por que ele era justo? Eu imagino que Davi deveria ser um excelente rei. Porque uma das características de um bom líder é a justiça. Como um bom líder, Davi sabia que ele não poderia passar um inocente por culpado, um culpado por inocente. Tinha que ter equidade no reino. Só que agora, no versículo, no capítulo 11, no versículo 14, 17, algo 17 diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe-de Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Versículo 22. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio.
tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa história, eu acho ela muito pesada. Porque, primeiro, a gente está falando de um homem justo. E, primeiro, o verso 14 diz assim, que Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Urias é o personagem principal. Urias é quem vai morrer. Sabe quem que levou a carta de morte dele? Ele mesmo. Agora você percebe uma degeneração no caráter de Davi? Como a mentalidade dele foi completamente corrompida. Um homem que era capaz lá no pasto de morrer por ovelhas malhadas, agora manda um homem para a morte. Manda um homem levar a carta de morte, da sua própria morte. E eu até, lendo um pouquinho mais, eu fiquei meio encucado com isso, porque versos antes nós vamos ver que ali no pecado, na consumação do pecado com Betseba, ela já ficou grávida. Quando ela é engravida, e ela chega essa notícia para Davi, Davi manda correndo chamar Urias da guerra. Manda ele vir correndo para ele ir para casa. Sabe, eu imagino que ele estava tentando corrigir a besteira. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo assim, vai lá, descansa, relaxa. Daqui 9 meses a conta chega, aí você vai lembrar, não, eu voltei da guerra, foi aquele dia. Quando na verdade, às vezes, em vez de ele tomar aquela decisão difícil, falar, Urias, você é meu servo e foi fiel a mim. Eu fui infiel a você, a sua casa, aconteceu isso, isso e isso, me perdoa. Se não tiver perdoado, tá bom, beleza. Quem errou foi? Ele preferiu achar a situação. Tentou primeiro. E aí você vê como, às vezes não é nem Deus que fica batendo na nossa cara não, sabia? Às vezes é a gente mesmo que fica se martelando. A pastora Paula sempre fala, o pecado ele não precisa que o diabo fique apontando os nossos erros. Ele mesmo já faz todo o problema psicológico na nossa cabeça. Quando Urias chega lá no reino, Davi fala assim, olha, Urias, vai lá para sua casa, descansa, lava os seus pés e fica em paz. A Bíblia diz que Urias saiu do palácio e foi para onde os servos estavam. E qual que era a justificativa dele? Não, Davi, o Senhor me ensinou sobre justiça. Lá, no meio da guerra, tem homens morrendo, tem homens sofrendo. O Joabe, que você chamou para ir lá para a fronte de guerra, enquanto a gente está aqui de boa, ele está lá tomando espadada. Então, eu não sou digno de, enquanto tem gente morrendo, eu vou descansar. Eu vou ficar junto com os servos. Imagina um tapa na cara que não foi em Davi, na hora que ele ouve esse tipo de coisa. Aí, como Davi não conseguiu resolver, o que ele falou? Então, fica aqui 2 dias, um dia. Ele redigiu uma carta, falou, Urias, leva lá para Joabe. Na carta tinha a consumação da morte dele. Joabe, põe Davi de frente com os piores valentes para que ele seja ferido e morra. Para quê? Porque agora, com Urias morto, Betseba era uma mulher solteira. Ele poderia, perante a lei, entre aspas, a moral, ter ela como uma esposa sem peso na consciência. Você percebe que houve uma degeneração do começo ao fim? Pastor Hércules também sempre fala uma coisa. O pecado, ele nunca é um tropeço. O pecado, ele sempre é premeditado. Nós sempre sabemos o que nós vamos fazer, antes mesmo de fazer. Agora, isso não quer dizer que tudo que eu faço é friamente calculado. Agora, você não acha que do momento em que caiu até o momento de assassinato de Urias não dava para Davi ter se arrependido? E por que a gente não se arrepende às vezes? Por que a gente comete os mesmos pecados, a gente comete os mesmos erros, caímos nos mesmos lugares e não mudamos de lugar, não mudamos de atitudes, não mudamos de rota na nossa vida? O nome disso é metanoia. Diferente de metamorfose, que é uma mudança externa, metanoia é uma mudança interna. Ela muda a mente e depois ela muda o externo. Deus, ele não está procurando pessoas que vão colocar terno e gravata, que vão ficar lindo com a Bíblia debaixo do braço. Bíblia não é Rexona, Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então, Deus, ele está procurando pessoas que às vezes vão usar uma camisa mais larga, que vão se vestir um pouquinho mais despojado, que não vão gostar tanto das liturgias, mas que tem um coração íntegro, prostrado, reto, amável.
E aqui é o caminho para o final. Então ele teve uma deformidade no caráter dele. Quarto, nossa deformidade fere quem está do nosso lado. Vocês perceberam o tanto de vítima que aconteceu nessa história? Joabe virou um assassino do dia para a noite. Um homem que estava lá no meio da guerra, eu até falei, né, grandão, fazendo gol, virou um assassino, pastora. Por quê? Se o rei manda, eu obedeço. Se eu não obedecer, o que acontece? A guilhotina vem em mim. Então, Joabe, que era um cara, a gente não tem muitas histórias sobre ele, mas até onde a gente entende, era só um servidor, virou um assassino. Urias, que era um servo, e como nós vemos, um homem íntegro, virou um presunto. Quando nós erramos, gente, não é só com a gente, é com quem está do nosso lado. É por isso que nós precisamos, eu acho que o egoísmo é o pior dos defeitos. Porque o egoísmo, ele nos coloca numa posição central. Quando, na verdade, Deus nos chama para a comunidade. Vamos ler bem alto o nome dessa comunidade? Vamos lá? 1, 2, 3. De novo. Deus, ele nos chama para viver um senso de comunidade. Comum, é de sermos íntimos, parentes, sabe? De vida cotidiana. Comunidade é divisão de responsabilidades, é divisão de tristezas, divisões de alegria. E nós representamos uma comunidade cristã, ou seja, a nossa união, o nosso estilo de vida, o que nós carregamos, a nossa palavra, ela representa alguém que tem nome. E quando eu vivo uma vida una, eu não consigo representar Cristo. E aí o ministério é a forma como nós nos organizamos. Intitulamos de despertar, porque aqui tem pessoas que vão se levantar. Pode estar até na posição de Davi hoje, mas hoje o Senhor, ele passa com esfregão aqui, e ele vai levantar pessoas para que não caiam mais. Então Urias foi prejudicado, Joabe foi prejudicado, Betseba, que era uma mulher casada, perdeu o seu marido. Mais para frente nós vamos ver que ela perde seu filho, tem que dar luz ao outro. Um monte de pessoas é prejudicada. Tudo porque não foi para a batalha. Peço que vocês se coloquem de pé, por favor. Cinco e último. No capítulo 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou do teu pecado. Não morrerás. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Eu acho que o ponto-chave aqui, gente, não é sobre o tamanho do pecado de Davi, o quanto ele foi deformado, degenerado, mas o quanto, quando ele foi confrontado, ele entendeu o que se passava. Quando Natã começa a fazer aquela historinha das ovelhas, ele dá o atestado de óbito a si mesmo. Deus, ele estava falando para Davi: Davi, eu quero recuperar algo que você perdeu no meio dessa história. Eu quero recuperar em você o senso de justiça. Eu quero recuperar em você o senso de comunidade, o senso de reinado, que você é um rei e você representa uma coisa. Hoje o Senhor, ele te trouxe aqui para te reestabelecer o senso de reinado, de sacerdócio, de sacerdotisa. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você representa alguém, você representa uma casa, você representa sonhos, você representa, então você não tem o direito de deixar de ir para a guerra. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Aqui nós estamos vendo que tudo que nós fazemos tem uma consequência física. Tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Não adianta. Se eu for imprudente dirigindo, eu vou bater o carro, eu posso ter danos físicos. E aí, Deus, ele perdoa a minha imprudência? Perdoa. Deus, ele perdoa a minha imprudência? Perdoa. Agora o mecânico que vai arrumar o carro, não.
Não vai, esse daí não perdoa. O mecânico não perdoa, gente, eu garanto. O mecânico não vai perdoar. A saúde não vai perdoar. As marcas permanecerão no corpo. Mas Deus veio com perdão. E o perdão de Deus, ele é diferente. O perdão de Deus, ele faz o seguinte. Ele pega aquela culpa e ele fala, agora você não precisa mais disso. A culpa você deixa pra mim. E a partir de agora eu te dou uma nova história, uma nova trajetória, um novo tempo. Isso. Você pode glorificar e aplaudir Jesus, porque o Senhor inaugurou em nós um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Algo muito triste acontece. O filho de Davi, Betseba, morre como um ato de punição, mas do mesmo ventre amaldiçoado, a Bíblia vai dizer que passaram alguns anos, um homem, Rômulo, pensa isso comigo, um homem que foi gerado dessa destruição, desse caos. Vai chegar um dia, pastor, que ele vai reunir todos os sacerdotes, vai reunir, ô José, todos os levitas, vai reunir todo o povo de Israel, e ele vai começar a queimar sacrifícios, como ninguém fez antes, como nunca foi visto antes, uma quantidade enorme de sacrifícios. Para quê? Para dizer, a partir de agora esse povo tem um Deus, e esse Deus tem uma casa. No lugar da vergonha eu te ponho dupla honra. Do ventre de Betseba nasceu alguém para morrer, mas do ventre de Betseba também nasceu Salomão, o homem que sua sabedoria é incomparável, o homem que sua riqueza não pode ser medida. Ou seja, Deus tem esperança para nós. Deus tem esperança para nós. Então eu gostaria que você levantasse suas mãos aos céus comigo. Gente, hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de chorar. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de prostrar nosso coração. É dia, gente, é noite, na verdade, de nós enxergarmos as nossas falhas, os nossos desvios, as nossas deformidades e se arrepender. Você pode fazer isso. Eu não sei, se você quiser, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar com as suas mãos erguidas, você pode ficar, mas faz uma oração de desculpa. Pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Oh, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos pelas nossas falhas, dos nossos pecados. Estamos, Senhor, como Davi, prostrados diante da Tua presença, com entendimento, Senhor, de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Perdoa a nossa mente falha. A nossa mente profere coisas que nós não deveríamos falar, a nossa boca profere. Os nossos ouvidos escutam coisas que não deveriam escutar. Os nossos pés vacilam e pisam onde nós não deveríamos pisar. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer me persegue. E hoje nós nos arrependemos. Pegamos de novo as nossas armaduras. Pegamos de novo o nosso escudo, o nosso colete, o nosso capacete, a nossa espada e voltamos para o meio da guerra. A nossa família, Senhor, não se perderá. A nossa casa não se perderá. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, o que o Senhor tem sonhado para nós, não se perderá. Não se perderá. Nós cremos no Senhor. Nós cremos em Ti. Você pode fazer isso? Feche seus olhos. Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio. O luto, ele traz o silêncio. Então eu gostaria que você ficasse agora em um momento de silêncio. Feche os seus olhos. Eu vou pedir que só os obreiros, intercessores somente, fiquem de olhos abertos. Faz silêncio, silêncio total.
Traga a memória, traga a memória. Agora, nós estamos diante de um sepultamento. Nós estamos diante de um sepultamento. Coisas precisam ser enterradas hoje. Coisas precisam ser enterradas hoje. Pastor, o que o senhor está chamando de enterro? Eu tenho que simplesmente fingir que não está acontecendo mais? Não. Você precisa entender que está acontecendo e que a partir de hoje não acontece mais. Traga a sua memória, traga a sua memória. Isso tem que ser pesado, tem que ser dolorido, tem que ser constrangedor. Sabia que seu Deus está conhecendo e sondando os seus pensamentos? Mostra isso para Ele. Rasga as suas vestes. Hoje nós não precisamos de pano de saco e nos